Night of Chaos, capítulo 22 Passos Tirânicos. Apesar de achar que Raul era mais músculos e pouco cérebro, Fernando não se atreveu a menosprezá-lo. Por alguém causar tanta reação de medo e reverência nas pessoas, ele deveria ser impressionante em algum aspecto. Bem, então vamos começar falando sobre o que são habilidades. Basicamente, elas são o extremo oposto da magia. Apesar disso, ambas custam mana para serem utilizadas. Na verdade, são como duas facetas da mesma moeda. Enquanto a magia depende da percepção e do talento mágico do indivíduo, as habilidades dependem do instinto e de treinos que te levam ao limite. Para ambos é necessário ser talentoso e usar mana, mas são sistemas completamente diferentes e inerentes entre si. Por isso, é raro achar pessoas que consigam utilizar tanto habilidades quanto magias no mesmo nível de proeficiência. Os poucos que conseguem atingir este nível são gênios absolutos, que têm um lugar de destaque em qualquer legião. Raul explicou diligentemente. A explicação detalhada do sujeito impressionou Fernando. Parece que ele não é só músculos, afinal. Apesar de estar satisfeito em descobrir essas novas informações, havia algo que o deixou intrigado. Sr. Hall, se as habilidades são tão impressionantes quanto a magia, por que nunca ouvi falar a respeito delas, desde que cheguei aqui? Nem mesmo no salão de recepção explicou qualquer coisa a respeito. O rapaz indagou, achando realmente estranho. Isso. Raul tentou responder, mas pausou por um momento, como se estivesse reunindo forças. Simplesmente, alguns bastardos que não reconhecem os valores das habilidades. Por isso, os membros do Conselho da Legião Leões Dourados acabam enfatizando o treinamento de magia. São os idiotas que não enxergam algo de valor mesmo que estejam na frente de seus narizes. Hal disse irritado e enjoado. Ah, e não mencionando nada do que falei aqui para ninguém de fora. Ou tanto a minha quanto a sua cabeça vão rolar. Aqueles bastardos não aceitam insultos. Fernando estava muito concentrado nas explicações, mas a última frase do Raul quase o fez engasgar. Que porra é essa de nossas cabeças vão rolar? Não me meta nessa história. Estou muito bem com a minha firme e forte no meu pescoço. Xingou internamente. Apesar da última frase ter o desconectado um pouco, ele estava analisando o que ele tinha falado. Senhor Raul, isso não faz sentido. Por que eles negligenciariam algo que rivaliza com a magia? Isso, bem, veja só. Não é que as habilidades sejam inferiores à magia, mas meio que ela é um pouco mais desafiadora de se atingir em um alto nível. É necessário ter uma forte força de vontade e instinto poderosos. Se tratando de rigor e talento, o sistema de habilidade é provavelmente 10 vezes mais rigoroso e difícil do que a magia. Por isso é pouco popular. A quantidade de praticantes de habilidade não chegará a 1/20 da praticantes de magia. Porém, não subestime os praticantes de habilidade. Apesar de serem menores em números, eles são extremamente poderosos em um campo de batalha caótico. O único problema real que deixa esse sistema cunha em relação à magia é a dificuldade de subir de nível. Cada vez fica mais difícil. O nível mais baixo é o noviço, depois guerreiro, berserker, paladino e por fim o mais alto e respeitado, o cavaleiro. Com exceção do último, cada um desses são divididos em 5 subníveis, como noviço 1 estrela, noviço 2 estrelas e assim por diante. Depois das 5 estrelas você avança para o próximo nível. Raul explicou animadamente. Havia um claro sinal de alegria e desejo de mencionar as classificações mais altas do sistema de habilidade. Fernando contemplou calmamente essas informações. Por sinal, garoto, eu sou um guerreiro de 4 estrelas. Estou apenas a 2 etapas de entrar na classificação de Berserker. Raul exclamou orgulhosamente. Fernando ficou impressionado. Mesmo sendo apenas o segundo grande nível deste sistema, ele já era tão respeitado e admirado. Quão famosos e poderosos eram os níveis mais altos. Enfim, garoto, chega de enrolação. Já te expliquei o básico, agora vamos para a parte prática. As palavras de Raul alertaram Fernando, que ainda estava imerso em pensamentos. Se essas coisas de habilidade é tão impressionante, precisa aprender de qualquer jeito. Vou começar fazendo uma demonstração. Só irei lhe mostrar uma vez, então preste bastante atenção. Essa habilidade se chama Passos de Tirânico, e é de minha própria autoria. Então é melhor você valorizá-la bem, caso consiga aprender. Após dizer isso, o homem musculoso se afastou lentamente de Fernando. Depois de alguns passos, parou abruptamente. Preste bem atenção. Os passos tirânicos é uma habilidade que concentra a mana em seus músculos e tendões da perna. Com isso, você consegue uma força e velocidade absurdas. Assim que começou a falar, suas pernas sob a armadura negra começaram a emanar uma leve mana avermelhada, como se fosse uma névoa. Mesmo sob a parte inferior da armadura, era possível ver levemente os músculos saltando e se esticando, já que Raul estava usando uma calça justa, que enfatizava sua musculatura. Ao circular a mana por toda a perna, foque mais aqui, aqui e aqui. Enquanto o homem falava, indicava algumas regiões da sua perna.
Quando a última palavra foi dita, ele inclinou seu corpo levemente para frente e colocou uma perna para trás como se estivesse tomando impulso. Logo após isso, houve um som de explosão e ele subitamente sumiu. Tudo que restou no lugar onde ele estava foi poeira. Fernando, que estava observando atentamente, ficou chocado. Como um cara tão musculoso como este sumiu de repente? Mas ao olhar arredores com cuidado, avistou Raul, acenando para ele a mais de 200 metros, no limite do terreno da sua mansão. Ao perceber que o sujeito se locomoveu a tal distância em poucos segundos, ficou de boca aberta. Antes que pudesse sequer reagir, ouviu um outro som de explosão e logo um vento forte o atingiu, fazendo levantar os braços na frente de seu rosto para se proteger. Fernando então percebeu Raul parar diante dele, sorrindo arrogantemente. Era uma visão realmente estranha e assustadora. Um cara musculoso, usando uma armadura negra, com uma névoa vermelha vazando de suas pernas. Se Raul fosse meu inimigo, eu sequer teria uma chance. Esse cara é simplesmente um monstro. Um calafrio atingiu as costas de Fernando só de pensar em enfrentar um monstro como este. Ele tinha certeza que apenas em relação à força bruta, esse homem já era incomparável, levando em conta os equipamentos de treinos gigantescos que ele utilizava. Isso, somando a sua velocidade explosiva, na qual ele podia sumir e aparecer bem diante de si, era algo realmente aterrador de se imaginar. Agora ele entendia o porquê de urso tirânico. Um monstro como esse merece um título tão assustador quanto. Então, conseguiu ver como eu executei essa habilidade? É melhor você ter entendido algo. Raul alertou sorrindo. Como se eu pudesse. Você simplesmente desapareceu e reapareceu de um lado para o outro. Como eu poderia aprender apenas com isso? Fernando estava sem palavras. Como diabos alguém aprenderia algo deste jeito? Tsk, que talento medíocre, sussurrou baixinho. Eu posso lhe ouvir, Sr. Raul. Fernando exclamou irritado. Tanto faz. Como eu disse, eu só irei demonstrar essa habilidade uma vez. Eu sou um cara que sempre mantém a minha palavra. Então, sem colher de chá para você. O sujeito disse com desdém. Mas é humanamente impossível aprender isso apenas olhando. Pelo menos me explica um pouco mais sobre os conceitos. Fernando exclamou. Impossível? Se eu te disser que existem pessoas tão talentosas que precisam apenas uma olhada para aprender uma técnica deste nível. Raul falou com uma expressão séria. Isso... Fernando não sabia como responder. Se isso de fato fosse verdade, então quer dizer que ele não era talentoso para o uso de habilidades? Ele já sabia que seu caminho de magia seria tortuoso devido à sua compatibilidade baixa. Então, se mesmo neste sistema que descobriu fosse um sem talento, isso não significa que ele era um completo fracasso neste mundo? O que eu faria a partir de agora então? Vendo o rapaz pensativo, com um claro olhar de falta de vontade, Hal suspirou internamente. Isso lembrou de si mesmo quando descobriu que seu talento, provavelmente no seu nível mais alto, poderia alcançar apenas um berserker. Logo ele, que almejava estar entre os melhores deste mundo. Mas no final, teve que se contentar com o que tinha. Que é isso, pivete? Eu não vou lhe mostrar mais essa habilidade, mas posso dar umas explicações mais específicas sobre o uso. É o máximo que posso fazer por você. Se nem disso você conseguir aprender algo, então só pode lamentar pela sua própria insignificância. Eu serei franco. Só estou perdendo meu tempo aqui porque pensei que talvez você tivesse algum talento. Afinal, não é todo dia que alguém acorda pouco tempo depois da matriz do mundo ser ativada. Mas se você é só mais um recruta qualquer, então não tenho motivos para lhe fornecer mais qualquer ajuda além do que te dei até agora. Você pode não saber, mas algumas pessoas na minha guarnição literalmente matariam por ter a oportunidade que você teve hoje. Hal disse com uma leve insatisfação em sua voz. As palavras do sujeito eram um banho de geografia ainda maior no rapaz. Então é isso? Eu já sabia que havia algo de estranho com o cara dos status dele me ajudar. Assim, sem mais nem menos. No final, tudo se trata de benefícios. Se eu não tenho nada a oferecer, é claro que ele não vai me fornecer suporte. Apesar de ter imaginado que seria algo do tipo, Fernando ainda estava decepcionado internamente. No final, independente de ser neste ou no outro mundo, as pessoas só se movem quanto há interesses a serem colhidos. Apesar da decepção, ele ainda tinha que tentar. Tentar dominar essa habilidade. Tudo para sobreviver neste mundo, onde cão engole cão. Sr. Raul, por favor, me dê mais uma chance. Eu só preciso entender melhor os conceitos e farei uma tentativa. Se eu não conseguir qualquer resultado, então irei embora. Fernando disse relutantemente, seu olhar ardendo de desejo e vontade. Bela lá, esse é o seu, garoto. Muito melhor do que aquela apática e medrosa que eu te vi pela primeira vez. Muito bem, então. Vou explicar com mais detalhes como se usa os passos tirânicos. As habilidades funcionam de forma similar à magia. Então, tudo se trata da vontade e visualização. Você deve sentir seus músculos das pernas, cada um deles, principalmente os tendões, que são a base para utilizar os passos tirânicos. Depois disso, foque em circular a manda sobre seus músculos,
como se estivesse bombardeando sangue para suas pernas. Quando você sentir que seus músculos estão transbordando de mana, você precisa forçá-los ainda mais, levando-os ao limite, como uma bexiga. Então, quando você sentir que não aguenta mais, exploda essa mana toda de uma vez e corra com todas as suas forças. Basicamente é isso. Não tem muito mais que eu possa lhe dizer. O resto depende do seu talento. Então, eu irei tentar. Fernando assentiu e começou a se preparar. Mesmo sentindo que ainda essa explicação não era clara o suficiente, era melhor do que antes. Ele disse que a habilidade tem uma certa semelhança com magia. Nesse caso, vou tentar usar a habilidade como se fosse uma magia, da mesma forma que usei aquela mini bola de fogo em meu quarto. Desde ontem, não tive outra oportunidade de treinar essa magia. Mas eu sei que eu consegui uma vez. Devo conseguir outras. Depois de raciocinar esse ponto, Fernando se sentiu um pouco mais confiante, então começou a se concentrar e fechou os olhos, focado em sentir suas pernas como a Raul havia mencionado. Tentou sentir cada músculo, desde sua coxa até as pontas dos seus pés, mas ao contrário do que esperava, não tinha muita certeza do que fazer. Então inclinou-se a começar a tatear suas próprias pernas. Era realmente algo estranho, pois, por mais que tentasse, podia sentir poucos músculos. Se fosse como Raul havia dito, era completamente insuficiente para aprender essa habilidade. Droga, isso é realmente difícil. Além de ter de lidar com uma parte da concentração, como na magia, é necessário também se concentrar em seu próprio corpo simultaneamente. É algo quase que completamente diferente da magia em si. É muito mais desafiador. Agora entendo por que poucas pessoas aderem a esse sistema. Enfim, preciso me focar. Normalmente é impossível sentir os músculos dentro do seu corpo de forma proativa, a menos que você esteja os utilizando. Espera, é isso! Raul estava observando Fernando de forma entediada. Ele imaginou que o jovem estava tentando usar o método básico de concentração que os instrutores geralmente passam para os novos recrutas acessarem as suas pulseiras de armazenamento, mas sabia que isso era inútil. Para usar uma habilidade, era necessário muito mais que concentração. Você deve ter um controle absoluto sobre seu próprio corpo. Enquanto pensava que isso era perda de tempo, Fernando de repente abriu os olhos. Inicialmente, ele pensou que o rapaz havia desistido, mas para sua surpresa, o jovem simplesmente o ignorou e começou a fazer agachamentos. Agachamentos? Isso deixou o Raul sem palavras. Que merda esse moleque tá fazendo? Que seja, independente do que ele fizer, dá na mesma. Apesar de pensar assim, Raul continuou observando sem interferir. De repente, o jovem pálido começou a agachar normalmente para agachamentos laterais. Depois disso, começou a correr em volta. Depois de algumas voltas, voltou a fazer agachamentos. Às vezes, ele deixava suas pernas retas e tentava alcançar as pontas dos seus pés e depois retornava a fazer agachamentos. Esse processo se repetiu diversas vezes por mais de 15 minutos. Isso já estava começando a deixar Raul raivoso. Porra é essa? Eu trouxe ele aqui para aprender habilidades ou para brincar? Raul estava prestes a explodir de raiva. Bem quando ele estava prestes a dar um grito irritado, Fernando de repente parou e voltou a fechar os olhos. Agora voltou à concentração? Que porra tá passando na cabeça deste moleque? Raul não sabia o que Fernando estava tentando fazer. Aos seus olhos, tudo isso era uma grande perda de tempo. O jovem pálido não se importava com o que o homem estava pensando. Tudo que tinha em sua mente era aprender essa habilidade. A questão era que sentir os músculos da perna ao mesmo tempo que focava na mana era extremamente difícil de fazer. Então surgiu uma ideia diferente. Se eu simplesmente exercitar meus músculos da perna até que eles fiquem sobrecarregados, vou sentir alguma dor muscular. E se eu sentir dor, consequentemente vou sentir sua localização, sem que eu seja necessário me concentrar ativamente nisso. Dessa forma, posso focar apenas em levar minha mana até os pontos indicados por meio da concentração. Fernando fez exatamente isso. Após algumas corridas e agachamentos, seus músculos já estavam latejando. Afinal, agachamentos exigiam muita musculatura. E isso era perfeito para sua ideia. Aproveitando a sensação de dor, focou em imaginar a mana enchendo os músculos das suas pernas, concentrando mais mana na região que Raul mostrou ao explicar sobre a habilidade. Ele não tinha muita certeza se funcionaria ou não, mas era sua única ideia. Continuando a imaginar a mana circular, começou a sentir um calor nas pernas, e a dor muscular, que era apenas leve, começou a se intensificar. Apesar disso, não parou, e sim aumentou ainda mais a intensidade da mana. Ele imaginou um mar de mana se dirigindo a cada um de seus músculos, que ele deveria forçar. Ao fazer isso, de repente a dor aumentou a vários graus. Ah! Porra, isso dói muito! Será que eu estou fazendo errado? Essa dor absurda é normal? Apesar de não saber se era a forma correta ou não, ele não desistiu. Suor frio começou a escorrer da sua testa devido à dor. Ele mal estava conseguindo se manter em pé. Suas pernas começaram a doer e tremer tanto que imaginou que iria rasgar. Ele conseguia sentir seus músculos movendo e contraindo sob sua pele como se fossem vermes. Apesar disso, continuou a se forçar.
Após sofrer tantas injustiças e passar por dificuldades e humilhações, não estava disposto a se resignar a ser alguém medíocre novamente. Ele queria mudar a si mesmo e se tornar forte, tão forte que os outros não iriam mais se aproveitar dele ou feri-lo, apenas por ser alguém pobre ou fraco. Após pensar nessas coisas, se encheu de vontade e determinação. O jovem podia sentir algo queimando dentro de si, por todo o seu corpo. Era uma sensação de calor. Ele não sabia exatamente o que era essa sensação, mas parecia ser algo semelhante à adrenalina, porém 10 vezes mais potente. Todo seu corpo fervia, numa mistura de excitação, dor e prazer. Raul, que estava observando Fernanda esse tempo todo, já estava extremamente irritado. Desde que o garoto à sua frente começou a correr e fazer agachamentos pra lá e pra cá, feito um louco, e depois simplesmente ficou lá parado, focado na concentração interna, ele achava que isso tudo era ridículo. Simplesmente não era dessa forma que alguém conseguia aprender uma habilidade. Ele estava prestes a perder a paciência. Mas, tendo prometido que deixaria ter uma última oportunidade, acabou se contendo. De repente, Raul notou que o jovem à sua frente começou a suar muito, com suas pernas começando a tremer como se fossem desabar a qualquer segundo. Também notou que os músculos começaram a soltar e crescer, e logo uma força fraca e quase imperceptível de névoa vermelha começou a envolver as pernas de Fernando. Isso não pode ser. Ele realmente conseguiu? O homem então pensou em algo, finalmente entendendo o motivo das ações estranhas do rapaz. Ele está levando seus músculos ao limite para sentir melhor? Pensou impressionado e, ao mesmo tempo, intrigado com o método peculiar do garoto. As pernas de Fernando continuaram tremendo incontrolavelmente e os músculos pareciam que iam estourar a qualquer momento. Isso não é nada bom. Rápido, garoto! Exploda a mana e corra com tudo que você tem! Depressa! Raul gritou exasperadamente. Fernando estava tão focado e extasiado com a sensação de calor que esqueceu que tudo ao seu redor. Mas o grito frenético de Raul o acordou. Ele olhou suas pernas e percebeu mais ou menos o que estava acontecendo, e focou em imaginar toda sua mão explodindo com poder e tentou imitar a postura que Raul utilizou anteriormente. Depois disso, simplesmente correu com tudo que tinha. Então tudo ao seu redor de repente começou a passar rápido. Seu corpo parecia muito pesado. Isso provavelmente devido à força gravitacional atuando em seu corpo. Antes de conseguir se acostumar com a sensação, sentiu a explosão de mana nas suas pernas diminuir consideravelmente e seus arredores voltarem ao normal, parando repentinamente. Fernando supôs que ela parou abruptamente. Em vez de continuar correndo normalmente, de forma desenfreada, quando perdeu a força explosiva em suas pernas devido à força G, que o pressionou, diminuiu sua velocidade. Ele olhou em volta e percebeu que a rua estava a quase 100 metros de onde ele estava. Não era tanto quanto a distância que o urso tirânico havia percorrido antes, mas ele já achava isso incrível. Percorrer 100 metros em pouco mais de um segundo? Deve-se saber que o recorde mundial era cerca de 9 segundos. Ele foi 10 vezes mais rápido que um campeão olímpico da Terra. Isso eu realmente consegui? Eu usei uma habilidade? O rapaz estava extremamente feliz, gritou de alegria. Até há poucos segundos, ele achou que era impossível, mas perseverou e conseguiu. Fernando novamente juntou mana em suas pernas, aproveitando o resto da mana que estava prestes a desaparecer e explodiu novamente correndo. Ele tentou ver novamente seu entorno em alta velocidade, mas era um pouco difícil de acompanhar seus arredores com a sua visão. Então ele parou e viu Raul a 6 a 7 metros dele. Então, o que você acha, Sr. Raul? Eu sou qualificado para aprender sua habilidade? Perguntou sorrindo, estando muito feliz por conseguir. Raul apenas olhou seriamente para Fernando e não respondeu. Sim, de fato você é. Mas não fique muito contente. Você não dominou essa habilidade com perfeição. Ainda precisa de algumas instruções. Além disso, ao terminar de falar, Raul apontou para a parte inferior do corpo do jovem rapaz pálido. O jovem recruta não entendeu bem o que ele queria dizer, então olhou para baixo, e a visão daquilo quase o fez se mijar. Suas calças estavam completamente destroçadas, e suas pernas eram uma bagunça sangrenta com músculos saltando para fora, alguns torcidos e outros completamente rasgados. Parecia que suas pernas foram completamente mutiladas. Que porra é essa? Isso é porque eu usei os passos tirânicos! Fernando estava assustado. Ao ver todo aquele sangue, começou a se sentir fraco e tonto. Sua visão de repente escureceu e ele desmaiou. Acabou, acabou, acabou. Até o próximo! E aí, pessoal? Chegamos ao fim de mais um capítulo. Muito obrigado por chegarem até aqui. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, hein? E até mais. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima. Valeu!